Tudo dentro dele e em redor dele lhe parecia confuso, privado de sentido e abominável. Mas na própria repugnância por tudo o que o rodeava, Pierre encontrava uma espécie de prazer irritante. Tomo a liberdade de pedir a Vossa Excelência que dê um bocadinho de lugar a este senhor, disse o chefe da estação, entrando na sala com outro viajante, também parado ali por falta de cavalos. O viajante era um velho atarracado, ossudo, de cara enrugada e amarelenta, com as sobrancelhas grisalhas e hirsutas caindo-lhe sobre os olhos brilhantes, de cor indefinida, acinzentada. Pierre tirou os pés de cima da mesa, levantou-se e foi deitar-se na cama preparada para ele, olhando de vez em quando para o homem que entrara, e que, com um ar cansado, sem olhar para Pierre, se despia com esforço, ajudado pelo criado. Quando ficou apenas de casaquinho coçado, forrado por fora a nanquim e de botas de feltro nos pés magros, ossudos, o viajante sentou-se no sofá, encostando ao espaldar a cabeça muito grande e, por alturas das têmporas, muito larga, de cabelo muito curto, e então olhou para Bezukov. A expressão rigorosa, inteligente e perspicaz do seu olhar impressionou Pierre. Teve vontade de meter conversa com ele, mas, quando ia para lhe falar, perguntando como corria a viagem, já o homem fechava os olhos e, juntando as mãos velhas e enrugadas, com um grande anel de ferro com o crânio de Adão, num dedo, ficou sentado, imóvel, a descansar, ou, como pareceu a Pierre, a refletir em qualquer coisa profunda e serenamente. O criado do viajante também era um velho amarelento, todo enrugado, sem bigode e sem barba, não porque a tivesse rapado, mas pelos vistos porque nunca lhe nascera. O velho e ágil criado tirou as coisas do baú, preparou a mesa de chá, foi buscar o samovar a ferver. Quando estava tudo pronto, o viajante abriu os olhos, acercou-se da mesa, encheu um copo de chá para si e outro para o velho imberbe. Pierre começava a sentir a necessidade, a inquietude e mesmo a inevitabilidade de falar com o viajante. O criado aproximou-se do viajante com o seu copo já vazio e virado, com um resto de torrão de açúcar, e perguntou ao senhor se precisava de alguma coisa. Não, chega-me o livro, disse o viajante. O criado trouxe-lhe o livro, que pareceu a Pierre um livro religioso, e o viajante mergulhou na leitura. Pierre continuava a olhar para ele. De repente o viajante fechou o livro com o marcador entre as folhas, pô-lo de lado e, voltando a encostar-se e a fechar os olhos, tomou a posição anterior. Pierre olhava e não teve tempo de desviar a cara quando o velho abriu os olhos e fixou o seu olhar firme e severo na cara de Pierre. Pierre, confuso, quis fugir àquele olhar, mas os olhos brilhantes do velho atraíam-no irresistivelmente. 2. Tenho o prazer de falar com o conde Bezukov. Se não me engano, disse o viajante em voz alta e pausada. Pierre, silenciosa e interrogativamente, olhava pelos óculos para o seu interlocutor. Ouvi falar de si, continuou o viajante, e da desgraça que o atingiu, senhor meu. Foi como se tivesse sublinhado a palavra desgraça, como se quisesse dizer sim, desgraça. Seja o que for que lhe chame, sei que o que aconteceu em Moscou foi mesmo uma desgraça. Lamento muito, senhor meu. Pierre corou e, baixando imediatamente os pés para o chão, inclinou-se para o velho com um sorriso tímido e forçado. Não foi por curiosidade que o mencionei, senhor meu, mas por razões mais importantes. Ficou calado por um momento sem libertar Pierre do seu olhar e afastou-se para o lado no sofá, convidando Pierre, com este gesto, a sentar-se ao lado dele. Para Pierre não era agradável conversar com o velho, mas Anuíno sentou-se ao lado dele. Está infeliz, senhor meu, continuou o velho. É jovem, eu sou velho. Na medida das minhas possibilidades, eu gostaria de o ajudar. Ai, sim, disse Pierre com um sorriso forçado. Agradeço muito. De onde vem o senhor? O rosto do viajante não era carinhoso, antes frio e severo, mas era um rosto que, juntamente com o discurso do seu novo conhecido, atraíam irresistivelmente Pierre. Mas se por qualquer razão for desagradável para si conversar comigo, diga-mo abertamente, senhor meu, disse o velho, e de súbito esboçou um sorriso inesperadamente paternal e meigo. Ah, não, nada disso, pelo contrário, tenho muito prazer em conhecê-lo, disse Pierre. E, olhando mais uma vez para as mãos do seu novo conhecido, viu de mais perto o anel. Distinguiu nele o crânio de Adão, símbolo maçónico. Permita que lhe pergunte, começou Pierre, o senhor é maçom? Sim, pertence à confraria dos franco-maçons.
respondeu o viajante, perscrutando de modo cada vez mais penetrante os olhos de Pierre. E em meu nome e em nome deles estendo-lhe a minha mão fraterna. Receio, disse Pierre sorrindo e hesitando entre a confiança que lhe incutia a personalidade do maçom e a sua atitude habitualmente irónica para com as crenças maçónicas, receio estar muito longe da compreensão, como dizer, receio que o meu modo de pensar relativamente ao universo seja tão contrário ao seu que não cheguemos a compreender-nos. Eu conheço o seu modo de pensar, disse o maçom, mas esse modo de pensar de que fala e que lhe parece uma criação do seu trabalho intelectual é o modo de pensar da maioria das pessoas, o fruto homogéneo do orgulho, da preguiça e da ignorância. Desculpe, senhor meu, mas se eu não o conhecesse, não encetaria a conversa consigo. O seu modo de pensar é um triste erro. Da mesma maneira, também eu posso supor que o senhor labora em erro, disse Pierre com um sorriso fraco. Nunca me atreverei a dizer que conheço a verdade, disse o maçom, impressionando cada vez mais Pierre pelo caráter bem definido e firme do seu discurso. Ninguém pode atingir a verdade sozinho. Apenas com pedra sobre pedra, com a participação de todos, durante milhões de gerações, de Adão até aos nossos tempos, se ergue o templo que a casa digna do grande Deus pode ser, disse o maçom e fechou os olhos. Devo dizer-lhe que não tenho fé. Fé em Deus, disse Pierre com esforço, num tom de quem lamenta, sentindo a necessidade de lhe dizer toda a verdade. O maçom olhou com atenção para Pierre e sorriu, como teria sorrido um ricaço possuidor de milhões a um pobretanas que lhe dissesse que 5 rublos o fariam perfeitamente feliz, mas que não os tinha. Porque não o conhece, senhor meu, disse o maçom. Não pode conhecê-lo. Não o conhece, por isso é infeliz. Sim, sim, sou infeliz, confirmou Pierre. Mas o que posso fazer? Não o conhece, senhor meu. Por isso é muito infeliz. Não o conhece, mas ele está aqui. Está em mim, nas minhas palavras, está em ti, e mesmo nas palavras sacrílegas que acabaste de pronunciar, disse o maçom numa voz severa e tremente. Fez uma pausa e suspirou, tentando, pelos vistos, acalmar-se. Se ele não existisse, disse baixinho, não estaríamos agora a falar dele, senhor meu. De quê? De quem estávamos a falar? Quem estavas a negar? Disse com um elevo severo e autoritário na voz. Quem o inventou, se ele não existe? Porque surgiu em ti a suposição de que existe este ser incompreensível. Por que razão tu e todo o mundo supuseram a existência deste ser inconcebível, deste ser todo-poderoso, eterno e infinito, em todas as suas qualidades? Interrompeu-se e ficou muito tempo calado. Isto é um dos argumentos do Descartes. Pierre não podia nem queria interromper o seu silêncio. Ele existe, mas é difícil compreendê-lo, voltou a falar o maçom. Não fixando a cara de Pierre, mas olhando em frente, tateando as folhas do livro com as suas mãos senis, que pela emoção não podiam ficar quietas. Se duvidasses da existência de um homem, trazia à tua presença esse homem, pegaria na mão dele e mostrar-te-o-ia. Mas como é que eu, um miserável mortal, posso mostrar todo o poder, toda a eternidade, toda a misericórdia dele a quem é cego, ou a quem fecha os olhos para não ver, para não compreender, para não distinguir, nem perceber a sua própria infâmia e perversão? Calou-se. Quem és? O que és? Imagina que és um sábio porque pudeste pronunciar essas palavras ímpias, disse ele com uma risada sombria e desdenhosa. Mas és mais estúpido e louco do que uma criança pequena, que, brincando com as peças do relógio feito com mestria, se atrevesse a dizer que, porque não compreende para que serve o relógio, não acreditasse na existência do artesão que o fez. Também outro argumento. É difícil conhecê-lo. Durante séculos, desde Adão até aos nossos dias, trabalhamos para esse conhecimento e estamos à distância de uma eternidade do nosso objetivo. Porém, na incompreensão dele, vemos apenas a nossa fraqueza e a grandeza dele. Pierre, com o coração palpitante, olhava para a cara do maçom, com os olhos brilhantes, ouvia-o, não o interrompia, não lhe fazia perguntas, apenas acreditava com toda a sua alma no que lhe dizia aquele estranho. Fosse nos argumentos razoáveis do maçom que ele acreditava, fosse que acreditava nele, como as crianças acreditam, nas entoações, no tom convicto e na sinceridade do coração que havia nas palavras do maçom, fosse no tremor da sua voz que por vezes lhe travava o discurso, fosse naqueles olhos velhos que tinham envelhecido sempre na mesma convicção, fosse na serenidade, na firmeza e na consciência da sua vocação que irradiavam
de todo o seu ser e que espantavam Pierre com muita força, por confronto com o seu desânimo e desespero, o certo era que queria acreditar com toda a sua alma e acreditava e experimentava uma feliz sensação de paz, de renovação e de regresso à vida. Ele não se compreende com a mente e sim com a vida, disse uma ação. Não compreende, disse Pierre, assustado pela dúvida que se levantava nele. Temia a falta de clareza e a fragilidade dos argumentos do seu interlocutor. Tinha medo de não acreditar nele. Não compreende, disse. Como é que o intelecto humano não pode apreender o conhecimento do que o senhor fala? Uma ação esboçou o seu meigo sorriso paternal. A sabedoria e a verdade superiores são como a água cristalina que queremos beber. Disse ele, poderei encher uma vasilha impura com essa água pura e depois aquilatar da sua pureza? Apenas com a purificação interior de mim mesmo posso dar alguma pureza à água que bebo. Sim, é verdade, disse Pierre alegremente. A sabedoria superior não se baseia apenas na razão nem nessas ciências laicas, como a física, a química, a história, etc., em que se fragmenta o conhecimento intelectual. A sabedoria superior é única. A sabedoria superior tem só uma ciência, a ciência que abarca tudo, a ciência que explica todo o universo e o lugar que o homem ocupa nele. Para apreendermos esta ciência, precisamos de purificar e renovar o nosso ser interior. Por isso, para ficarmos a conhecer, devemos partir da fé e devemos aperfeiçoar-nos. Foi para conseguirmos estes objetivos que nos foi posta na alma a luz divina chamada consciência. Sim, concordava Pierre. Olha com os olhos espirituais para o teu homem interior e pergunta a ti mesmo se estás contente contigo. O que conseguiste guiando-te apenas pelo intelecto. O que és tu? O senhor é jovem, é rico, é inteligente e culto. O que fez com todos os bens que lhe foram dados? Está contente consigo e com sua vida? Não, odeio a minha vida, disse Pierre, franzindo a cara. Se a odeias, então muda. Purifica-te e à medida da tua purificação vais adquirindo o conhecimento da sabedoria. Olhe para a sua vida, senhor meu, como a tem passado. Em orgias impetuosas e na depravação, recebendo tudo da sociedade e sem dar nada. Recebeu uma fortuna. Como a utilizou? O que fez pelo seu semelhante? Pensou nas dezenas de milhares dos seus escravos? Ajudou-os física e moralmente? Não. Aproveitou-se do trabalho deles para levar uma vida depravada, é isso que tem feito. Escolheu um serviço onde fosse útil para o seu semelhante? Não. Tem passado a vida na ociosidade. Ao casar-se, senhor meu, assumiu a responsabilidade de orientar uma mulher jovem. Fê-lo? Não a ajudou, senhor meu, a encontrar o caminho da verdade, antes a arrojou no abismo da mentira e da desgraça. Um homem insultou-o e o senhor matou-o. Agora diz que não reconhece Deus e odeia a vida. Não é de admirar, senhor meu. Depois destas palavras, uma ação, como se tivesse ficado cansado da longa conversa, voltou a encostar-se ao espaldar do divã e fechou os olhos. Pierre olhava para aquele rosto imóvel, velho, quase morto, e mexia os lábios em silêncio. Queria dizer, sim, uma vida abominável, ociosa, depravada, mas não se atrevia a quebrar o silêncio. Uma ação pigarreou roucamente, senilmente, e chamou o criado. Os cavalos? Perguntou sem olhar para Pierre. Trouxeram cavalos de particulares, respondeu o criado. O senhor não vai descansar? Não, manda atrelar. Será que se vai embora e me deixa sozinho, sem me dizer tudo e sem me prometer ajuda? Pensava Pierre, levantou-se e, cabisbaixo, lançando olhares para uma ação, começou a andar pela sala. Pois nunca pensei nisso, tenho levado uma vida desprezível, depravada, mas sem nunca ter querido esta vida e sem ela me agradar, pensava Pierre. Este homem conhece a verdade e, se quisesse, podia revelar-me. Era isto que Pierre queria dizer a uma ação, mas não ousava. O viajante, tendo preparado a sua bagagem com mãos experientes, velhas, estava a abotoar o seu casaquinho de pele. Quando acabou, dirigiu-se a Bezukov e disse-lhe num tom de voz indiferente e educado. Para onde tenciona ir, senhor meu? Eu? Para Petersburgo, respondeu Pierre com indecisão infantil. Agradeço-lhe muito, estou de acordo consigo em tudo. Mas não penso que eu sou assim tão imprestável. Desejo com toda a minha alma ser aquilo que o senhor gostaria que eu fosse, mas nunca tive a ajuda de ninguém. Aliás, o maior culpado disso sou eu. Ajude-me, ensine-me e talvez eu... Pierre era incapaz de continuar, fungou e virou a cara.
O maçom ficou muito tempo calado, por certo, a refletir em qualquer coisa. A ajuda vem somente de Deus, disse ele, mas aquela parcela de ajuda que a nossa ordem tem capacidade para lhe dar, dar-lhe-á, senhor meu. Já que vai agora para Petersburgo, entregue isto ao conde Wilarski, tirou da carteira uma folha grande dobrada em quatro, escreveu nela algumas palavras. Permita que lhe dê um conselho. Quando chegar à capital, dedique os primeiros dias ao recolhimento, à análise de si mesmo. Não enverede pelos caminhos antigos da sua vida. Agora desejo-lhe boa viagem, senhor meu, disse ele ao ver que o seu criado entrara. E êxitos. O viajante era Ossip Alekhevich Bazdev, como Pierre ficou a saber ao espreitar para o livro dos chefes da estação. Bazdev era um dos mais famosos maçons e martinistas ainda do tempo de Novikov. Depois da sua partida, Pierre, sem se deitar e sem pedir os cavalos, andou ainda durante muito tempo pela sala da posta, refletindo no seu passado de depravação e entusiasmado pelo desejo de renovação. Imaginou o seu futuro beatífico, impecável, virtuoso e que então lhe parecia tão fácil de alcançar. Segundo pensava, ele apenas era um perverso porque esquecera, por puro acaso, como era bom ser virtuoso. Na sua alma não havia já quaisquer vestígios das dúvidas antigas. Acreditava firmemente que era possível a fraternidade dos homens, unidos no objetivo de se apoiarem uns aos outros no caminho da virtude. E era assim que se lhe afigurava a maçonaria.